Fala pessoal, professor Cristiano Cardoso. Estou aqui dando continuidade à resolução das questões do Exame de Seleção IFAL 2024. Hoje eu vou resolver com vocês a questão de número 24, uma questão super interessante, uma questão de gráfico, interpretação de gráfico. Eu vou ler aqui a questão com vocês. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é a principal porta de entrada para o ensino superior. Nos últimos anos, o número de inscritos para essa prova nacional vinha diminuindo. Porém, em 2023, houve um aumento de cerca de 15% dos inscritos em comparação ao ano de 2022. Está aqui o gráfico, nós iremos observar o gráfico e fazer a interpretação dessa questão. Uma questão simples, não vai exigir cálculo da gente. É uma questão realmente de interpretação do gráfico, das informações do gráfico. E eu recomendo a vocês que nesse tipo de questão ajam da seguinte maneira: por eliminação das alternativas. Como assim? Você vai eliminando aquelas alternativas que você consegue entender que não pode ser a resposta certa. Você vai lendo as alternativas, vai confrontando com o gráfico e vai verificando se de fato ela é verdadeira ou não. Vamos fazer isso? Aí diz ali, né? Analisando o gráfico anterior e considerando o período de 2005 até 2023, vejam que ele pede para que analise de 2005 a 2023. O gráfico vai de 98 até 2023. A gente não vai precisar utilizar as informações anteriores ali, né, anteriores a 2005, tá certo? Então vamos lá. Vamos verificar as alternativas. Na letra A diz o seguinte: o gráfico que melhor representa o comportamento do número de inscritos é o gráfico de uma função constante. Gente, bem interessante a gente falar de funções aqui, né? Olha só, quando ele fala que a função é constante, o gráfico de uma função constante ele funciona da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui um breve rascunho para a gente observar essa letra A. Vamos supor que eu tenho aqui o gráfico de uma função. O gráfico de uma função você tem dois eixos, né? Não repara aqui a falta de coordenação, né? Você tem o eixo Y, você tem o eixo X. E para que uma função seja constante, né, independente do valor de x, você vai ter sempre o mesmo valor para y. Por exemplo, aqui y do ponto, você vai ter um x1, um x2, um x3 e assim por diante. Então o gráfico de uma função constante seria uma linha sempre reta, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou redesenhar esse gráfico. Para ficar melhor a interpretação da gente, né? Eu vou usar aqui um recurso que me permita escrever em linha reta. Então nós temos dois eixos. Vou aqui desenhar os dois eixos. E aí eu vou voltar àquela explicação que eu falei para vocês. Você tem aqui o eixo Y e você tem aqui o eixo X. Para que essa função seja constante, qualquer valor que eu adote para x, x2, sei lá, xn, eu vou ter o mesmo valor para y, para que ela seja constante. Sei lá, y do ponto. Então, para que o nosso gráfico ele seja o gráfico de fato de uma função constante, nós teríamos que ter aqui uma linha reta, assim, ó, nosso gráfico. E como aqui trata de um gráfico de colunas, isso significa que todas as colunas estariam com a mesma altura. Nós vamos ter uma coluna aqui, outra coluna aqui, outra coluna aqui, e todas sempre alcançando aqui essa mesma linha. E aí é possível verificar que isso não acontece no nosso gráfico, né? Você tem ali barrinhas maiores, menores, então a letra A é falsa. Então eu já descarto a letra A. Eu já verifiquei aqui que a letra A é uma alternativa falsa, então eu já descarto a letra A. Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: não ocorreram grandes mudanças no número de inscritos ao longo do período demonstrado na tabela. O conceito é errado, né? Porque a gente não está trabalhando com tabela, a gente está trabalhando com um gráfico. Então, se eu estou trabalhando com um gráfico, essa aqui eu já descartaria. Seria até uma alternativa que, se ela fosse correta, eu entraria com recurso, porque aqui na questão a gente não está usando tabela. Então ela é falsa. Vou nem discutir muito sobre ela. Na letra C, nós temos o seguinte: o período de 2013 a 2017 foi o de maior taxa de crescimento no número de inscritos. A gente não vai trabalhar com os valores em si, mas com o posicionamento do gráfico. Então vamos observar o seguinte: para que haja o maior crescimento, a distância de uma barra para outra tem que ser a maior possível, certo? Isso fazendo a verificação. Então quando ele fala ali de 2013, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, 2013, tá aqui, até 2017,
ele fala que houve a maior taxa de crescimento. Na verdade, você teve um crescimento aqui, depois teve um decréscimo, depois teve um crescimento de novo, depois teve um decréscimo. Então, se você observar, dadas as proporções ali do gráfico, é possível ver que ele aumentou, depois diminuiu praticamente na mesma proporção, e no final ele terminou com a barra de 2017 um pouquinho abaixo. Então a letra C é falsa por causa disso. Você não teve essa maior taxa de crescimento no número de inscritos. Então, letra C, falsa também. Vamos verificar agora a letra D. Letra D diz o seguinte: de 2012 a 2013 foi o período com maior taxa de crescimento no número de inscritos. Se a gente observar aqui, de 2012 a 2013, realmente você vai ver que a distância dessa coluna em relação a essa outra aqui, ó, foi bem maior. Tá vendo aqui? Então, realmente, nesse período de 2012 a 2013 é que você teve a maior taxa de crescimento. Então, a alternativa correta é a letra D, D de dado. E vamos verificar a última alternativa para ver, para fazer o descarte, né, da última alternativa. Mas já sabemos que a resposta correta é a letra D. De 2017 a 2018 não houve decréscimo no número de inscritos. Bom, se a gente observar bem aqui no gráfico, né, ó, 2017, a barrinha de 2017 é essa. E a barrinha de 2018 é essa. E é possível ver que houve sim um decréscimo. Então, falsa. Vendo aí, pessoal, uma questão que não exige cálculo e apenas interpretação do gráfico. É muito importante que se estude como interpretar gráficos, né, porque vocês vão precisar disso no cotidiano, também nos processos seletivos, ok? Isso aí, gente, questão 24 resolvida, alternativa correta, letra D. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução, né? Espero que ela tenha ficado de forma clara e objetiva. Se você gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo aí com mais gente. E é isso aí, galera. Valeu!